Bom dia, boa tarde, Jackson. Boa tarde, amigos. Hoje a gente está gravando o programa no sábado e depois vamos tentar voltar à sexta ou ficar no sábado, mas o nome do programa continua firme, que é o Gole de Sexta. Eu estou tomando aqui um vinho rosé, Jackson tomando o vinhozinho dele branco também, e a gente vai falar um pouco sobre o tema do nosso canal, que é política. Vamos mudar o formato. A gente estava demorando muito tempo aí nos programas e dessa vez a gente vai tentar fazer um programa mais curtinho, de 20, 30 minutos no máximo. Então, para explicar para vocês, a gente vai falar especificamente do principal tema da política no país ou no mundo, num primeiro momento. E esse programa a gente vai tratar da briga do presidente Bolsonaro com o PSL. E depois a gente vai fazer um quadro aí que ficou clássico aí no canal, que é o craque e o pereba da semana, e fechar aí com a dica. Hoje, infelizmente, o Rodrigo não está participando. Eu tive um probleminha de horário, ele estava disponível, mas agora ele não está mais. Então, no próximo, com certeza, ele vai estar aí abrilhantando, trazendo sempre muito conteúdo, muitas ideias e muita informação para a gente. Então, hoje quem vai tocar aqui sou eu, Jackson, meu parceiro aí. Boa tarde, Jackson, bom dia. Boa tarde, bom dia a você, bom dia a todo mundo, boa tarde. E aí, essa semana? Hoje a gente tem assunto aí quente, né, da semana, que é essa briga do Bolsonaro com o PSL. Essa semana não teve tanta, a gente tem semanas aí que a gente tem 30 assuntos e acaba que o programa fica durando 1h30, quase 2 horas, e a gente não vai mais fazer isso, vai trabalhar só com um tema nessa semana, por semana. E o tema, sem dúvida, é esse. Eu queria ouvir um pouquinho do Jackson, qual é a percepção dele sobre essa briga, quais são as causas dessa briga e quais são as consequências. Primeiro, a razão da briga é o próprio espírito beligerante do Jair Bolsonaro e beligerante da política. Uma das coisas que, na época que eu estudei ciência política, tinha um conceito da política que um professor trouxe, que era fantástico, eu anotei. A política é uma maneira que você tem de resolver os conflitos humanos de forma pacífica. Isso está desaparecendo. Você está indo para os conflitos, para a beligerância. Primeira questão Jair Bolsonaro é assim, beligerante, ele gosta das brigas, ele gosta de entrar nas brigas e não gosta de sair delas, ele alimenta. Cometeu um erro grave de fazer confidências, como se confidência hoje em dia fosse possível, ainda mais na porta do palácio ele sendo presidente. Aí criou uma crise com o PSL. A crise era prevista, até pelos antecedentes. Por quê? Porque a gente se lembra que Jair Bolsonaro era um candidato viável à busca de um partido, um caçador de um partido perdido. Era mais ou menos isso. Então ele sai no mercado porque ele não tinha partido, e uma das condições impostas, ou talvez a única condição imposta por ele para ter um partido, é que ele mandasse de fato um partido. Aí vocês viram isso, pega a imprensa aí, dá um Google, vocês vão ver que isso aconteceu. Ele se aproximava dos partidos, chegava até quase se filiar, mas num momento em que ele avisava que quem vai mandar a ele, o dono do partido não gostava muito dessa história e empurrava para fora. Ele conseguiu um partido, né? Diz o Bebiano que foi ele, Bebiano que arrumou isso, conseguiu um partido onde ele tivesse liberdade absoluta para fazer o que quisesse. E aí ele assume o PSL. Muita gente migrou para o PSL, mas ninguém tinha expectativa, do mundo que pensa política, sinceramente, não tinha expectativa que o partido fizesse o que fez na eleição de deputados federais e senadores. A gente sabia que ia ter um avanço expressivo, mas não dessa maneira. O Jair Bolsonaro destruiu toda a estrutura eleitoral, ele veio arrastando como um tsunami os votos que tinha. Um monte de maluco entrou ali, gente que não tem nenhuma vivência com a política, é neófito, entrou querendo se aproveitar do momento. Tanto é que é comum você ver pessoas ali que estão hoje campeões de votos, que nas eleições anteriores para vereador, para deputado, não tiveram expressão nenhuma. Isso fez do partido um caixa. A eleição dos deputados, e esse tamanho que o partido ganhou, criou um caixa novo para o partido. Onde tem dinheiro, tem briga. Historicamente assim.
Aí o Jair Bolsonaro começa a se sentir desconfortável porque ele descobriu que no partido tem um presidente, que não é ele. Então, o primeiro laço foi esse. O segundo ponto, que é curioso também, eu chamo a atenção para uma curiosidade, que essas coisas em outros momentos se resolviam de maneira mais fácil. Você chama e compõe. Nesse governo não tem composição possível, porque é irracionalidade completa. É tão irracional que os jornais de hoje dão notícia de que o Flávio Bolsonaro quer colocar panos quentes e o Carlos Bolsonaro quer colocar incêndio, quer colocar gasolina. Então criou-se esse espetáculo. Eu acho que o presidente entrou num córner. Ele está numa situação difícil para ele. Porque se ele sai do partido e leva todo mundo, ele não leva o dinheiro. Pode parar de discutir essa história, porque ele não leva o dinheiro, que é o grande sonho dele. Ele não leva o dinheiro e não leva tempo de televisão. Resta saber se essa turma que está com ele está disposta ao suicídio político. Se estiver disposta, vai para frente. Eu acredito que no final essa coisa toda vai acomodar no fundo da Bahia e as coisas vão andando naturalmente. Mas ali eu também acho que no final vai haver uma acomodação. Eu também vou fazer o histórico aí que você colocou. Bolsonaro era um candidato desde 2017, né? Todo mundo percebia que era muito competitivo para o processo eleitoral. Poucos achavam, inclusive eu, que ele ganharia a eleição, mas poucos achavam, e nesse caso eu também me incluo, achava que ele iria para o segundo turno. Então ele era um candidato forte, sem partido, né? Sem confiança em nenhum partido que daria legenda para ele. Ele chegou a conversar com alguns partidos, inclusive que ele já fez parte, o PP, PSD, enfim, o PSL ele nunca fez parte, mas alguns partidos, PSC, que inclusive ele fez parte para tentar viabilizar a candidatura. Mas eu acho que ele ouviu um anjinho falar, não entra nessa, porque no final não vão te dar a legenda e vão acabar compondo com o PSDB, que é o governador de São Paulo, era o governador de São Paulo, Alckmin, que tinha muito mais força e tinta na caneta do que o Bolsonaro. O que acabou acontecendo? Ele conversou com uma série de partidos, eu acho que o mais importante dessa conversa foi o Patriotas, todo mundo acreditava que ele ia fechar com o Patriotas, que é um partido também minúsculo, e houve essa briga, né? O Bolsonaro não só queria a possibilidade ou a garantia de que teria a legenda para ser candidato, como ele queria ter o comando do partido, pelo menos durante aquele processo eleitoral. E acabou tendo isso com o PSL, né? O presidente do PSL, durante o processo eleitoral, foi o Gustavo Bebiano, que depois o presidente rompeu com ele. Quando surgiu a história do Laranjal, inclusive, foi quando ele rompeu com o Bebiano. E durante a eleição, realmente o PSL funcionou sob o comando da campanha Bolsonaro. Bom, e aí você diz muito bem, o partido não só elegeu o presidente, como elegeu uma bancada gigante na Câmara dos Deputados, que acaba sendo a grande variável para determinar fundo partidário, fundo eleitoral, enfim, para determinar tempo de televisão, uma série de coisas. E aí, quando surgiu o escândalo do Laranjal, o Bebiano sai, né, do governo, mas antes disso, o Bivar, né, o presidente do PSL, já tinha tomado conta, já tinha voltado a ser presidente do partido. O que, para quem sabe e conhece um pouquinho de política, fica claro que havia um acordo, né? Olha, a gente fica no comando do partido até a eleição, depois a gente entrega o partido de volta a você. Entregaram. Só que é um partido agora muito rico, né, Jackson? Partido praticamente do tamanho do PT em termos de tempo de televisão, de recursos para fundo eleitoral, etc, etc. Um partido sem nenhuma história, sem nenhum... Né, não é um partido como o PT que tem uma história, enfim, elegeu vários presidentes da República, etc. Foi uma coisa surpreendente. E o que acaba acontecendo?
O Bolsonaro, agora, presidente da República, não, como você disse, percebe que não tem comando sobre o partido. E quer ter comando sobre o dinheiro, quer ter comando sobre nominata, quer ter comando sobre o tempo de televisão, quer ter comando sobre os acordos, etc. E o comando dele não é um comando dividido. Ele quer comandar mesmo. Do jeito que ele faz. Do jeito que ele faz, do jeito que ele quer e sem interferência. E o Bivar, que me parece uma raposa da política um pouco mais esperto, assim, não sei se o termo é esse, politicamente falou, olha, não, eu sou o presidente do partido, eu tenho controle da executiva, do diretório, e o partido, quem vai comandar recursos, alianças, etc., sou eu. Né? Deve ter tido, e eu acho até que deve ter tido algum tipo de desavença, e em vez do presidente Bolsonaro tentar contornar essa desavença, fazer algum tipo de composição, não é dele, né? Como os americanos falam, compromise, falou, não vai fazer isso que eu quero nesse específico ponto, então não quero nada. Então, né, e rompe. Isso não é dele, essa composição não é dele. Pois é, e aí qual é a consequência óbvia do que vai acontecer? Eu acho que existe uma possibilidade grande, como você falou, de haver de algumas pessoas entrarem para apagar o incêndio, fazer o famoso deixa disso e a vida seguir. Mas também existe a possibilidade, que não é pequena, eu acho que ela é menor que 50%, mas ela não é pequena, de haver o rompimento. Né? Estão falando com o Partido Conservadores, etc. O que significa isso na prática? Significa na prática o seguinte: o presidente vai ter menos parlamentares na Câmara dos Deputados que vão votar com ele simplesmente porque tem a mesma ideologia ou tem a mesma visão de mundo dele. Os parlamentares que ficarem no PSL, que não cometerem o suicídio, como você disse, de saírem, vão entrar, basicamente o PSL vai deixar de ser o partido do Bolsonaro, vai passar a ser mais um partido do Centrão. Mais um partido que troca apoio na Câmara, apoio no Parlamento, por espaço no governo, por verba para outros entes da federação, por emenda parlamentar. Só o resultado final disso é o seguinte: vai ficar mais difícil ou mais caro para que o governo toque sua agenda de políticas públicas e sua agenda de reformas. Dizem que o Bolsonaro, comparam muito o Bolsonaro com o Trump. Aí eu diria a você o seguinte: tem lá as suas semelhanças, mas não são iguais. Porque se o Trump fosse igual ao Bolsonaro, nós já teríamos aqui a Terceira Guerra Mundial. Alguém já tinha apertado um botão e explodido o mundo lá. O Bolsonaro não é cara de composição. O Trump é um cara comerciante, é negociador. Ele estica a corda até onde dá e recua. O Bolsonaro não tem essa cultura. O Bolsonaro ele quer ser obedecido e ponto final. E quando ele não consegue ser obedecido, porque a situação foge da lógica, aí ele cria uma mentira para o fato que ele criou. Então, mas eu acho que a questão partido ela é resolvida em eleição. Então vamos imaginar o seguinte: vou fazer um exercício aqui de futuro. Imaginemos que essa confusão continue, o Bolsonaro saia do PSL, leve alguns com ele. Quem vai decidir se isso foi certo ou errado são as eleições municipais. Você corre o risco de, nas eleições municipais, o PSL ou crescer, vai depender desse perfil, ou simplesmente minguar e matar todo mundo. E aí os caras que optaram por continuar no Congresso e tal vão ter mais 2 anos de mandato e vão embora. Então é muito essa questão. Nesse ponto eu penso um pouquinho diferente de você, Jackson. Eu acho que, como vai ser um partido com muito dinheiro, né, ele perde, se houver o rompimento de fato, ele vai perder aquele voto ideológico que ele conseguiu, né, que os candidatos dele conseguiram na eleição de 2018, ele vai perder isso, porque houve o rompimento. Mas, por outro lado, ele vai ter muito dinheiro para eleger
prefeitos, vereadores, etc, etc. A partir, acho que até menos prefeitos do que vereadores. Acho que vereadores eles vão conseguir eleger bancadas importantes. Prefeitos eu acho que não. Basicamente porque vai ser um partido muito rico do ponto de vista de fundo eleitoral. A gente tem um sistema e a gente não pode esquecer que a grande causa do que a gente vive, né, por trás de tudo isso, né, que são coisas pontuais ou conjunturais, o grande problema por trás de tudo isso é o nosso sistema eleitoral. O PSL vai virar, se romper com o Bolsonaro, vai deixar de ser um partido ideológico, como, por exemplo, é o Novo, como, por exemplo, é o próprio DEM, o PSDB, nesse campo, ou como são os partidos que hoje estão na oposição, né? O PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, etc. Ele vai deixar de ser um partido ideológico, vai passar a ser um partido de dinheiro. De dinheiro que eu digo não é necessariamente de corrupção, estou falando de dinheiro que elege a bancada, elege seus políticos por meio de muito recurso em campanha. E eles vão ter isso. Né? Se essa lógica romper, eles desaparecem. Mas não me parece que essa lógica vai romper. A lógica da eleição deles, Marcelo, aí vem uma coisa muito de contradição. Né? A lógica da eleição deles foi outra. Eles se elegeram sem dinheiro, sem tempo de televisão, sem coisa nenhuma, no rabo de um cometa, amarrado no rabo de um cometa. Se esse cometa perder velocidade, pouco importa que eles tenham dinheiro, sinceramente pouco importa. Porque quem tinha dinheiro na eleição passada ficou em casa, perdeu a eleição. Eu acho que isso vale para os cargos majoritários, Jackson, para os cargos. Foi, cara. A Câmara e o Senado, vamos dizer só a Câmara, você vê a quantidade de gente que perdeu a eleição para a Câmara e cedeu lugar para o PSL e para os partidos satélites ali do Bolsonaro, foi enorme, enorme. Por isso que eles têm o tamanho que eles têm. Mesmo com sem dinheiro, sem nada, você imagina o Hélio Lopes, que eles chamam de Hélio Negão, esse cara faria eleição com dinheiro ou sem dinheiro? Faria eleição de forma nenhuma, ele amarrou. Não, esse não. Esses eu acho que não, porque esses dependem, enfim, primeiro que esses não vão ficar no partido, esses vão estar com o Bolsonaro anyway, né? Por isso que eu digo, a minha questão é, se esse cometa perde velocidade, eles caem. Mas eu acho que para a eleição majoritária, eu acho que o que vai acontecer se houver um rompimento é o PSL virar um partido como é o PP, o PSD, o PTB, enfim, o PRB um pouco menos, mas vai virar um partido desse, quer dizer, é um partido que não ganha eleições majoritárias importantes, não ganha governos de estado, não ganha prefeituras importantes, mas sempre elege importantes bancadas. Você vê, hoje, deixa eu até levantei isso aqui, vou até passar aqui. Hoje, por exemplo, a bancada do PL, que é um partido que não tem nenhuma identificação ideológica, se você fizer uma votação por partido no Brasil, qual é o percentual do PL? Praticamente nulo. PP, PSD, o MDB já tem uma força na legenda, o republicano um pouquinho também, mas você vê, o PL, o PP e o PSD são partidos que são maiores do que o PSDB e do que o DEM, e são partidos que estavam envolvidos na Lava Jato também, e são maiores do que o PSB, são maiores do que o PDT, do que o PSOL, etc, etc. Então, são partidos que, apesar de não terem legendas fortes, não terem preferência partidária no país ou em qualquer lugar. Não tem, eu sou um eleitor do PP, sou um eleitor do PL. Não existe isso. Né? Apesar de não ter isso, eles sempre elegem grandes bancadas. Por quê? Porque esses candidatos que se elegem por eles não são candidatos que se elegem porque fazem parte dessas legendas. Se elegem porque são candidatos que acabam ou são naturalmente fortes pela sua história profissional, conhecidos, radialistas, Tiririca, por exemplo, ou se elegem com muito dinheiro porque a cúpula partidária dá dinheiro para esses candidatos se elegerem e conseguem formar grandes bancadas.
Então, eu acho que o que vai acontecer com o PSL pode ser alguma coisa muito parecida, a gente ter mais um partido importante aí, grande no Centrão, que vai... Assim, a loucura é tão grande, Jackson, que é possível, a loucura partidária no Brasil é tão grande, por causa desse sistema eleitoral, que é possível a gente imaginar, com o rompimento do PSL e do Bolsonaro hoje, numa próxima eleição em 2022, por exemplo, o PT ganha, o PSL pode virar apoiador do governo, assim como o PSD vai virar, como o PP vai virar, como o PL vai virar, PRB, como que foi a história. São partidos que nunca participaram da oposição. Quando nunca participa da oposição, quando você tem um governo do PT ou do PSDB ou do Bolsonaro, se você nunca foi oposição, isso significa o quê? Que você não tem ideologia, não tem consistência programática, não tem nada. Você precisa do Estado para conseguir recursos para eleger grandes bancadas que vão fazer com que o Estado ou o governo precise de você para governar. É esse ciclo vicioso que não se rompe. Mas tem que mudar a lista então, Marcelo, porque os caras que estão no PSL, eles são ideológicos radicais, eles são raivosos. Sim, mas se amanhã o PT ganha a eleição, ou a esquerda ganha, esses caras vão ser os caras, se ganharem a eleição, que eu acho difícil, que o cometa desaparece, eles vão ser raivosos, como são raivosos os caras do PT hoje no Congresso. Eles vão para um outro lado. Eles são da extrema. Eu acho que eles não vão compor com o Centrão, nunca, eles são malucos. Mas aí, essa turma mais extremada e radical do PSL, que existe, e que talvez seja aí grande parte do partido, essa turma não ficaria no PSL, na minha concepção, se o Bolsonaro romper. Ou vai viver uma situação... Quem é que está no PSL hoje que não é essa turma? Aí você tem... Eu vou te dar um exemplo de um político. Vou te dar um exemplo de um político do PSL que, como o Bivar, por exemplo, que não é desse tipo. O cara é oportunista. Que é o próprio Marcelo Álvaro Antônio, o ministro do Turismo. Se olhar a história partidária desse cara, ele nunca foi um radical de direita, nunca teve nada disso. Nada disso. Sempre foi um cara ali, né? Sempre, vou compor ali com o PSDB, do Aécio, com o DEM, sempre ficou ali. Não tem nada de radical, de ideológico. Ele está no governo, é o ministro, e em todos esses escândalos, estranhamente, permanece como ministro. O que mostra que nos traz ainda dúvidas sobre se realmente o Bolsonaro usou parte desses recursos que foram... Não, talvez não, Marcelo. Então tem gente que vai ficar. Vai para a personalidade do Jair. A personalidade do Jair. O Jair não demite ninguém que é acusado de coisa nenhuma. Ele não faz isso. Ele demite o cara que não dá bom dia a ele. Ponto. É um cara assim. Esse presidente é diferente nesse aspecto. Você pode chegar e botar o cara com a mão no dinheiro, como fizeram algumas imagens aí, o cara roubando. Se tiver no governo dele, vai ficar, irmão. Vai ficar, ele está se lixando, ele acha que se demitir, ele dá valor à imprensa. Ele demite aqueles caras que não dão bom dia a ele. E é diferente. Essa é a personalidade dele. Ele está preocupado se é corrupto, se não é corrupto, se roubou, se não roubou, isso não é dele. O problema dele é o seguinte, quando entra na sala, se o cara fica de pé ou não. O cara fica de pé e cumprimentar, e fica com continência, permanece. A questão do ministro do Turismo tem muito a ver com isso. Até na entrevista com o Bebiano, da Sadiq, foi uma entrevista ruim para o Bebiano, eu acho, porque chata e não leva a lugar nenhum, o Bebiano fica discutindo a mesma coisa. O Bebiano é um ressentido, né, cara? O cara que superar isso aí. É um troço que eu também estou tentando organizar para escrever sobre o programa da Sadiq. Mas, enfim, a questão do Bebiano mostra muito claramente esse tipo de dificuldade com o Jair. Não bateu continência pro Jair, irmão? Dançou. Se bateu continência, tu pode andar nu na rua. Não, eu acho que o Bebiano batia continência pra caramba pro Jair. Tanto é que você olhar os últimos áudios dele pro Bolsonaro, era uma coisa assim, me desculpe, lamentável, assim, em nível de humilhação que o cara se colocou. Capitão, o senhor sabe da minha lealdade, não, uma coisa assim meio patética. O problema dele foi que ele gerou ciúmes no Carlos Bolsonaro.
né? E ele não batia continência para o Carlos Bolsonaro. E aí, bicho, também não adianta só bater continência para o Jair, não. Ele achou que podia fazer política sem falar com o Jair. Hospital, aí ele mente, porque ele diz assim, eu estou fazendo o que é melhor para o presidente. Eu vou dizer que falei com ele que ele... Ou seja, a intenção do Bebiano ali foi botar o presidente fora da crise. Eu acho assim... E mandou o cara à luta, e ele, né, do jeito que ele é. Mas assim foi com o Santos Cruz também, que é uma figura excepcional. Mas o Santos Cruz tem outra postura, né? O Santos Cruz deu aquela a primeira paulada quando saiu e depois parou. O Bebiano fica nessa coisa, se alimentando, nesse ressentimento. E o que mais me impressiona é a imprensa dar essa visibilidade para ele, porque se ele falasse alguma coisa realmente grave, né, dos bastidores sobre o Bolsonaro, aí tudo bem. Mas você fica assim, uma entrevista de 1 hora, onde o cara fica ali no porque eu falei, eu avisei, mas aí ele tem esse temperamento, uma coisa meio patética, cara. Não sei por que dão tanto ibope para esse cara. Os caras pegam umas bandeiras malucas, cara. É igual o caso desculpe lá, o Marcelo Calheiro, a mesma coisa. Pois é. Na mídia social o cara está se desidratando porque ele se tornou um cara chato, que a única bandeira que ele tem está presa, que é o Gedel Vieira Lima. Acabou. Então... É verdade. Então, assim, eu acho que os grandes pontos, né, outputs aí dessa crise, para mim, é o seguinte. Primeiro, o nosso sistema eleitoral, que é praticamente único no mundo, ele é um câncer para o país. Verdade. Ele tem que ser mudado, e ele não vai ser mudado pelos parlamentares, que são os primeiros que se beneficiam por esse sistema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu concordo com você que é mais provável de não haver o rompimento no final, de acontecer uma acomodação, mas se houver o rompimento, eu acho que para o governo é muito ruim, porque ele vai perder alguns parlamentares que são hoje os únicos que falam assim, é o partido do presidente, são fiéis, vão votar com o presidente em qualquer situação. Ele vai perder um pedaço dessa bancada, e essa bancada vai virar o centrão, vai passar a ser, olha, a gente vota com o governo se for interessante, como faz o PP, como faz o PL, como faz o PSD, como faz o PRB, etc. Então, vai ter uma perda. E pior, o Bolsonaro, que está criando toda essa confusão para poder ter acesso aos recursos do partido, não me parece que o judiciário vá de alguma forma autorizar eles virar dono desses recursos. Isso já tem caso passado aí. Vai embora. Não tem. Então, assim. E aí eu vou já para o nossa próxima parte do programa, que é o craque Pereba da semana. Com tudo isso, fica claro para mim que o Pereba da semana é o presidente Bolsonaro, né? De ter falado o que falou, de não saber criar um tipo de compromisso, quer dizer, poder ceder aqui ou ali em relação ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, às coligações, etc., do partido no ano que vem. Essa coisa de, é 100% do jeito que eu quero, funcionava até a eleição. Depois que o Bivar voltou a ser presidente, que me parece que era o acordo para darem a legenda para ele, acabou. Né? Então, para mim, o grande pereba da semana é o presidente Jair Bolsonaro. E para você? Para mim também, mas por outro motivo. Né? Eu acho que esse motivo seu é válido, mas ele é o grande pereba porque ele não sabe lidar com o sistema de comunicação, não sabe mesmo. Então, essa confusão toda nasceu por conta dele ter dado uma orientação, um cara que certamente não sabe nem quem é, na porta do Palácio. Foi quando ele diz aquela bobagem que ele disse sobre o PSL e explodiu a situação, porque se o sentimento existia, as coisas iam se arrumar, mas ele é o pereba porque ele não consegue lidar com essa questão fundamental que é a comunicação. Ele está perdendo muito fôlego por conta disso, né? Ele erra na comunicação estupidamente, toda vez que ele fala é um desastre,
Ele criou um modelo de comunicação que ele quer imitar o presidente americano, que é aquela coisa de, na saída do trabalho, né, e na entrada falar com o jornalista. Está criando uma situação ali que vai tornar ele pereba 2 vezes. Se a imprensa brasileira tivesse mais dignidade, já tinha transformado ele no pereba do mundo. Por quê? Porque ele chega ali e diz assim: hoje eu não vou falar com vocês porque vocês não falaram o que eu quero ouvir. Um dia esse cara ainda vai chegar lá, não vai ter ninguém para ouvir ele. Entendeu? É verdade. Ele vai dizer: olha, presidente, nós não queremos falar com o senhor não, porque o senhor só fala porcaria que eu não quero ouvir. Então, é o pereba. Esse é o grande... E o craque da semana para você? Cara, o craque continua sendo, aí você vai ficar meio atiçado comigo, continua sendo o Sérgio Moro. Ele continua sendo, não, porque na semana passada não foi meu craque. Esse cara, sim, ele tem a noção absurda da confusão em que ele se meteu e tem uma paciência absurda para sair dessa confusão. Ele tem uma paciência absurda. Porque ele está tocando a vida dele, ele está fazendo os eventos dele. O Bolsonaro agrediu, ele não deu essa de esquisito de, porra, tô zangado, bati a perninha. Ele manda um recado forte às vezes e aí a República balança. Mas esse cara está se transformando num político interessante, porque ele tem a capacidade de avançar e de recuar, né, com muita habilidade. Para mim, essa semana ele fez isso. Você vê que essa confusão toda cobriu um pouco as confusões que o Bolsonaro criava por ele. Não foi de graça a citação dele no discurso da ONU, porque foi a demonstração de que o Bolsonaro descobriu que não pode ir muito além ali. Ali não está tratando com o Bivar nem com o Bebiano. Ali está tratando com um cara que é ainda dono da melhor marca do governo, que é o combate à corrupção. Mas esse é o grande craque. Ele tá se saindo muito bem nessa função dele de ministro. Na segurança pública, você está tendo números expressivos. Ele assinou essa semana um convênio com o BNDES muito interessante, onde ele está começando a entrar firme nos estados com recurso para mexer no sistema prisional e na tecnologia de investigação das polícias. Quer dizer, ele no jeito dele, ele está indo. Estão deixando ele trabalhar, está indo. Eu acho, cara, assim, eu vou falar do meu craque depois, mas eu concordo em parte com você, mas discordo em outra. Eu acho o seguinte, eu acho que o Moro, ele fez uma besteira enorme ao aceitar ser ministro, né? Assim. E ele percebeu que hoje ele depende tanto do Bolsonaro quanto o Bolsonaro depende dele. Essa é a grande realidade, né? Um depende do outro. Então, você está vendo cada vez mais que para fora eles desaparecem juntos. Quer dizer, há a possibilidade, inclusive, do Moro vir a ser o candidato a vice do Bolsonaro. Pode ser. Então, assim, ele percebeu que existe essa codependência e está agindo de acordo com essa realidade, né? Porque se ele rompe, dado a vaza-jato, dado uma série de circunstâncias, poderia ser que ele sumisse do mapa, né? Então ele está tendo realmente resiliência ali, e desse ponto eu concordo com você. Por outro lado, ele está virando uma figura absolutamente no meio político, absolutamente, como é que assim, envenenada, né? Quer dizer, Claro. Eu não consigo imaginar nenhum partido político no Brasil hoje, com exceção do PSL, onde a maioria dos parlamentares ou os presidentes tem boa vontade em relação ao Moro. Então, ele, do ponto de vista político, ele virou um cara ligado ao Bolsonaro, um cara, né, que tem essa relação umbilical com o Bolsonaro, um depende do outro e tal, mas ele não vai ter espaço em lugar nenhum mais. E não é de agora, é daqui para frente, para sempre. Então, ele reduziu, ao fazer aquela escolha lá atrás, ele reduziu a possibilidade de ter uma carreira política mais abrangente lá atrás. E não tem volta, porque as medidas que ele tem feito, inclusive de enfrentar o Congresso, de falar mal do Rodrigo Maia uma coisa ou outra, de tentar colocar o Congresso contra a parede através de uma campanha publicitária para aprovar o pacote dele, etc. Tudo isso vai gerando antipatia e vai reduzindo os espaços dele, ele vai se isolando.
ele hoje depende do Bolsonaro, o Bolsonaro depende dele. Se o governo for um desastre, ele cai junto. E provavelmente o governo será um desastre. Então, nesse aspecto, eu acho que... Se for um desastre na área dele, né? Se for um desastre na área econômica, ele vai à luta. Não, acho que um desastre em geral, porque as marcas vão ficar completamente coladas. E não vai ter jeito, Jackson. Não vai ter jeito. E aí, cara, eu acho que o futuro dele depende do Bolsonaro, assim como do Bolsonaro depende dele. Se o futuro do Bolsonaro for bom, ele vai se dar bem. Se não for bom, ele vai se ferrar. Simples assim. E ele tem uma coisa importante a falar. Como a gente tem falado em todos os programas, essa onda do anti-establishment, do cara, né, isso passou. O clímax foi agora em 2018. Quer dizer, não vejo mais espaço para isso acontecer em 2022, por exemplo. E aí... Tudo depende de você estar certo nessa análise. Né? E aí, como é que o Moro vai fazer? Bom, e aí eu queria falar sobre o meu craque. O meu craque é o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa. Eu sabia. Ganhou a eleição, né, no domingo. Não conseguiu a maioria absoluta, que também ele queria, mas era coisa de... Quando se tocava nesse assunto, os próprios eleitores recuavam, porque ninguém mais quer dar maioria absoluta a partido nenhum aqui, ou na maioria dos países da Europa. Mas teve uma votação expressiva. A direita liberal aqui teve uma derrota retumbante. A Assunção Cristas, que é a maior representante dessa direita liberal, acabou entregando o cargo. O PSD, que era o partido que antagonizava com o Partido Socialista, também teve uma perda importante, não a ponto do atual dirigente ter que sair, o Rui Rio, mas ele foi o grande vitorioso. Né? Agora, um sucesso, né, Marcelo? Eu queria que você abordasse um pouco isso, quer dizer, o governo está sendo um sucesso. Não, eu vou falar sobre isso, quer dizer, e os aliados dele, que montaram a geringonça com ele lá em 2015, ou ficaram menores, ou ficaram do mesmo tamanho, não cresceram, e ele cresceu. Então, é uma vitória política retumbante. E vai ter habilidade muito diferente do Pedro Sánchez na Espanha. Eu não tenho dúvidas que o Antônio Costa vai ter habilidade para formar o governo, e todos os sinais são de que vai formar o governo e não vai ter nenhum tipo de risco de uma nova eleição, como é o caso na Espanha, em Israel, etc. Bom, o sucesso dele, Jackson, é basicamente a política econômica certa, né? E qual é a política econômica certa? Uma coisa que a gente sempre falou. Um país que estava absolutamente quebrado, com taxas de quase 20% de desemprego, entre os jovens era quase 50% de desemprego, muitos portugueses foram, inclusive, para o Brasil, para a América do Sul, para trabalhar. A receita era o quê? Austeridade. A gente precisa de dinheiro, o país está quebrado, vamos fazer acordo com o FMI, com a União Europeia, com o Banco Central Europeu para conseguir dinheiro, e nesses empréstimos vinham aquelas tábuas da lei, né, os 10 mandamentos, que é a austeridade, cortar pensão, cortar aposentadoria, reduzir salário, diminuir corte, diminuir o tamanho do Estado, não aumentar o salário mínimo, tarará. Isso foi o que foi feito pelo antecessor. E o país estava só afundando. O que ele fez foi o seguinte: olha, acabou isso. Eu não vou fazer isso. E, num primeiro ano, o déficit cresceu. Primeiro ano do mandato dele, o déficit cresceu. Quer dizer, ele recuperou o valor das pensões, ele aumentou... O salário mínimo em Portugal, em 4 anos, aumentou 20%, acima da inflação. Aumentou o salário mínimo, aumentou o gasto público com educação, com saúde, etc. Quer dizer, fez o dinheiro circular. No primeiro momento, a União Europeia, o FMI e o Banco Central deram muita porrada nele. Existia o risco, inclusive, de um rompimento sério, né? De parar de passar recursos, uma série de coisas. Mas, 2 anos depois, mostrou que a política dele estava certa. Quer dizer, num ambiente de recessão profunda,
o Estado tem que gastar, o salário tem que aumentar, as pessoas que não têm acesso ao consumo têm que ter acesso ao consumo para fazer a economia girar, para aumentar a demanda e, com isso, aumentar o investimento. E foi o que aconteceu, né? Então, tem um artigo, eu vou, até a minha dica, vou ter 2 dicas essa semana. Um é um artigo do Financial Times, que eu vou ver até de quando um artigo do Financial Times falando sobre o milagre aqui em Portugal, quer dizer que o governo de centro-esquerda mais vitorioso na Europa nos últimos anos e que rompeu com a austeridade. Depois eu passo, não estou com ele aqui comigo, mas é um artigo muito interessante do Financial Times falando sobre o governo socialista do Antônio Costa aqui em Portugal, falando que ele usou uma fórmula diferente, que o Peter Mandelson, que era um dos gurus do Tony Blair, falou que é a 4ª via, né? Peter Mandelson é o cara que pensou a 3ª via junto com o antigo diretor da London School of Economics, onde eu estudei, o Anthony Giddens, que era aquela linha social liberal do Tony Blair. Mas, então ele fala de uma 4ª via, que entre a centro-esquerda e a esquerda um pouco mais radical, que foi o Antônio Costa, e que deu muito certo. Eu acho que o Partido Socialista tem muitos anos de poder aqui em Portugal, assim como a Merkel está tendo na Alemanha. Se não der nenhuma treta grave aí de corrupção, de coisas assim, é um partido que vai decidir e vai estar presente nos governos de Portugal nos próximos 10 ou 20 anos. Eu pedi até para você falar sobre o desempenho, porque é esse desempenho que decide a eleição. Exato. A população acreditou que o caminho está o desemprego caiu para 6%, o PIB cresceu praticamente 50% acima do crescimento da Europa. Então foi espetacular o governo dele, o sucesso eleitoral. Então, para mim, ele é o craque da semana. Bom, para fechar a nossa dica cultural aí, né, eu já falei a minha, uma é esse texto do Financial Times sobre o governo. Deixa eu procurar aqui, em 1 minuto eu acho. Uhum. E a outra, vou falando aqui enquanto eu procuro, a outra dica que eu vi essa semana, não sei se você viu, é o documentário que tem na Netflix sobre o Bob Kennedy. Esse eu tinha visto, era até minha indicação essa semana. Também? Você viu? A questão, o documentário do Bob já está lá há algum tempo, já parei para ver, né? Organizei a vida para ver um pouco isso. E estou assistindo esses documentários da política americana que estão muito interessantes. Assisti o do Trump e esse do Bob Kennedy está excepcional. Tem um livro, Os 100 Anos que Abalaram o Mundo, também, que é antigo e tal, que virou um filme sobre a questão Kennedy e Cuba, que ali tem um fato muito interessante, que é a presença de um assessor do Kennedy, que era a agulha em cima dele, né? Permanentemente botando, instigando e exigindo dele. Era quem, chama atenção no filme, na época, que chamou atenção, a autoridade com que ele se dirigia ao presidente da República. E ele é que salvou muito do problema ali, e é o que falta muito hoje no Brasil, alguém que tem autoridade com o presidente. Mas você lembra o nome dele? Não? Esse documentário do Bob é um negócio fantástico. Não, é fantástico porque você vê uma transformação política do cara também, né? Não só na forma, como no conteúdo. O Bob Kennedy trabalhou ajudando a comissão que tocou o macartismo, né? A caça aos comunistas, e via-se Martin Luther King como comunista, etc. Ele depois que o irmão se elegeu e que ele foi Attorney General, né, que é procurador-geral, que lá é o cargo de ministro da Justiça, ele grampeou o Martin Luther King, quer dizer, era um cara que tinha alguns poréns aí com a questão dos direitos civis. E depois ele abraçou isso de uma forma muito... não foi com cálculo político, foi o coração mesmo, né? Que levou ao assassinato dele.
foi o espírito público dele, ele falando da pobreza nos Estados Unidos, a pobreza no Mississippi, as condições de trabalho dos descendentes e dos mexicanos que trabalhavam nas fazendas na Califórnia. Então era um cara que tinha um discurso de justiça social muito forte, muito alinhado com as convicções, inclusive religiosas dele, de um católico devotado, que tinha muita admiração por São Francisco de Assis. O nome dele era Robert Francis, o F dele não era de Fitzgerald, né? Era Robert Francis Kennedy. Então, o nome dele já tinha coisa de São Francisco, e morreu assassinado em circunstâncias muito esquisitas, né? Claramente ali, morreu ele, morreu o irmão, morreu o Martin Luther King, e sempre com essa, um lobo solitário e tal, e você vê que claramente teve a ação ali articulada, envolvendo, inclusive, órgãos de governo, seja a CIA, seja o FBI, seja relações com a máfia, enfim, uma coisa bem, bem pesada, e que os americanos nunca vão saber a verdade, né? Porque esses próprios órgãos se protegem historicamente, né? Eles construíram nos Estados Unidos o tal do establishment. Lá é forte, impressionante. Mesmo que daqui a 100 anos o FBI não vai fazer uma investigação séria contra agentes do FBI que já foram mortos, a CIA também, existe um espírito de corpo que é intransponível. Mas, se parar para pensar, né, ele ali seria, obviamente, nomeado o candidato democrata à presidência e ganharia do Nixon, porque o grande tema foi a Guerra do Vietnã, e ele era contra a Guerra do Vietnã, Bob Kennedy, e o mundo seria outro, né? Imagina um mundo onde o presidente dos Estados Unidos foi o Bob Kennedy, não o Richard Nixon. A história tinha mudado, né? Tinha mudado o mundo completamente. Tinha vivido um mundo completamente diferente. Às vezes me pergunto, não é do jeito que é, porque tem que ser. Porque as chances que deu para dar certo e deu errado. É verdade. Em outras direções também tinha tudo para dar errado e deu certo, né? Foi o caso do nazismo e tal. Pois é. Repete essa dica que você falou do assessor aí, do John Kennedy, que eu queria... São os 100 dias de... Da crise de Cuba, né? Da crise dos mísseis. São 100 dias, a crise dos 100 dias dos mísseis, né? O míssil ali foi onde o mundo ficou mais perto de uma guerra nuclear, né? Na história. Muito. Mas ali me chama muito a atenção, é um jogo na margem do filme, me chama muito a atenção a postura de um assessor do presidente, que veio com ele desde a campanha e tal, mas que era o cara que colocava certa racionalidade na cabeça do cara. Isso me chama a atenção, Marcelo, muito pela falta que faz isso na vida de alguns líderes, no Brasil principalmente. Você pega lá o Brizola, fez falta isso, César teve falta disso, de alguém que conseguisse, fora do ambiente, analisar o que estava acontecendo e não deixar o cara subir numa bolha e achar que a partir dali ele pode tudo. Esse é o problema, né, cara? O sucesso faz com que todos eles entrem na bolha e só querem ouvir elogios e concordâncias, e o senhor está certo, é isso mesmo, tarará. E aí todos acabam do mesmo jeito, né? Se vendo nu, a história do rei está nu, é o que acontece. Esses 100 dias que abalaram o mundo, que eu li no livro primeiro, depois eu vi o filme, é um negócio impressionante pela presença dessa figura, me chamou a atenção. Eu tenho muito esse olhar para essas coisas que acontecem em volta da liderança. É o que a gente faz, né, Jackson? Que é o que a gente mais ou menos tenta fazer, às vezes. Eu uma vez entrei na sala de um candidato, recentemente, ele me apresentou a equipe dele. Um desses membros da equipe é prefeito lá no Paraná hoje. E aí eu perguntei aos caras o seguinte: cara, é um prazer conhecer vocês, mas eu quero saber aqui de vocês quem é que tem autoridade com o candidato. Não, ninguém tem autoridade com o candidato, amigo, então ferrou, esquece. Esquece que não vai lugar nenhum. Porque o candidato está num patamar em que, se não tiver alguém olhando fora desse patamar, ele quebra a cara. É isso aí. Tem que ter. Na sabedoria do Chico Buarque, né? O Chico Buarque falou: tem que ter o ministro do vai da merda.
Que é aquele cara que chega lá e diz assim, cara, não faz não, não faz não. Ninguém quer ter esse cara. Ninguém quer ter o cara que fala assim, olha, eu até tive um pouco esse papel no governo do Eduardo e no início ali, e, Eduardo, né, não é por aí e tal. E muitas coisas ele me ouviu, é verdade, outras não ouviu, também faz parte, mas depois acho que perdeu-se isso, né? Enfim, mas aí faz parte da vida. Bom, eu achei aqui o título do artigo do Financial Times que fala sobre o governo e a política econômica do Partido Socialista Português nesses últimos 4 anos. O nome é Portugal, a European Path Out of Austerity. Significa Portugal, uma trajetória europeia fora da austeridade. E demonstra aí como é que foi o sucesso do governo, né, e que levou a essa vitória eleitoral aí importante no último domingo. Jackson, obrigado. Obrigado a você, cara, foi ótimo. Foi ótimo, bom sábado. Sempre um prazer falar com você. Igualmente, irmão. Muito bom. Fica com Deus aí. No próximo programa a gente tem o Rodrigo aí presente com certeza. Vamos ver se ele traz o Rodrigo Amorim, né? Que aprontou uma, eu não ia usar esse Rodrigo Amorim hoje não, que aprontou uma esquisita e deixei de fora para ouvi-lo na entrevista. Vamos ver. Estamos aguardando. Falou, irmão. Valeu, cara. Um abração, Jackson. Um abraço, irmão. Tudo de bom. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.